Bem-vindos ao meu canal P de Política. E no vídeo de hoje, Lula está elegível para o ano 2022. E desde já, eu peço que vocês possam me ajudar se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, compartilhando e quem sabe até comentando. Fazendo assim, vocês ajudam o meu canal a crescer dentro do YouTube. O juiz Edson Fachin anula as condenações do Lula relacionadas à Lava Jato. O ex-presidente volta a ser elegível. E vamos às alegações que ele colocou, né, nas entrelinhas dos jornais de hoje. Estou aqui com o jornal o G1, que diz o seguinte: ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. O ministro Edson Fachin, da Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira, que é o dia de hoje, dia 8, todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera todos os seus direitos políticos e volta a ser elegível. A decisão de Fachin não necessita do referendo do plenário do STF, que todo mundo achava que todos eles tinham que estar referendando isso. A não ser que o próprio ministro decida remeter o caso para julgamento dos demais ministros. Se houver o recurso, o PGR já anunciou que recorrerá. Aí sim o plenário terá que julgar, que eu acho muito difícil, né? Então, depois de 5 anos, o STF reconheceu que tudo que aconteceu com o julgamento do Lula não tinha poder nenhum de julgar. Inclusive, está escrito assim: ao decidir sobre o pedido de habeas corpus na defesa de Lula, impetrado em novembro do ano passado, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar 4 ações, que é do Triplex, do Guarujá, do Sítio de Atibaia e 2 ações relacionadas ao Instituto Lula. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná. Ouve só essa palavra, incompetência. E com isso, segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo titular na ocasião das condenações era o ex-juiz federal Sérgio Moro, não era o juiz natural dos casos. Juiz natural? O que ele quis dizer com isso, de juiz natural? Bom, se o juiz Sérgio Moro, que tem o apelido de Conche, não era o juiz natural, e aquela vara de Curitiba não tinha a competência de julgar, por que todo esse tempo o STF deixou julgar? Quem estava por trás disso? Qual que era a vantagem? Por que tiraram o ex-presidente do páreo eleitoral? Isso muita gente já sabe. Que precisava julgar ele de alguma forma, entendeu? Para poder tirar ele do pleito eleitoral na época que ele era o favorito, né? E para poder, inclusive, até prender ele como preso político. Mas, por que o STF só agora reconheceu isso e não reconheceu antes? Será que a lei mudou ou não? A lei não mudou. O que mudou foi a forma, como eles dizem, do entendimento. Porque Fachin entendeu que o que não está sendo julgado, no caso, aí, é a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, mas sim o poder de julgamento do juiz na época, né, daquela vara criminal. E muita gente sabe que mantendo a Lava Jato lá em Curitiba, era um jogo político, porque precisaria manter por lá, né, para poder fazer o que eu já disse no começo do vídeo, tirar
o ex-presidente do páreo para poder pavimentar a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. E aí se fez um cambalacho político para atender essa necessidade política. E aí todo mundo se lembra que em Curitiba, juízes, ou juiz e acusadores, se davam muito bem, eram muito amigos, eram colegas, né? Tudo daquela região, né? Que diz a quarta região, e que fizeram de tudo para que acontecesse o que todo mundo já sabe. É só lembrar no áudio que teve do Intercept, há pouco tempo agora, semana passada, quando o coordenador da Lava Jato, o Dallagnol, por telefone, trocava conversas com a tal da Gabriela Dart, um negócio assim, a tal da procuradora, a juíza, entendeu? Que determinou que é o seguinte, ele mandava as coisas para ela, né, os autos do processo, e dizia para ela que tinha que condenar. E ela dizia, não, então vamos condenar. Fazendo assim, né, aconteceu o que aconteceu com a Lava Jato, o resultado todo mundo já sabe. Mas o mais estranho é a intimidade que o Deltan tinha com ela, que chamava inclusive ela de Gabizinha, Gabi, enfim. Gabi? Gabizinha? Mas que relação que é essa que um procurador tinha com a juíza? E ela aceitava isso? Inclusive aos mandos do coordenador da Lava Jato, que era o Deltan? Tá meio estranha essa história. E como eu já disse, também nesse vídeo, que tem um áudio, né, que foi interceptado pelo Intercept, né, que está todo mundo sabendo, das conversas entre Deltan e a Gabi, a juíza que tinha intimidade com o procurador, que ele mandava lá os processos e ela simplesmente mandava prender ou soltar. Enfim. Agora, se o Lula continuar como está, pode haver alguns problemas aí, né? Ele pode se animar e ser um provável candidato. Mas também tem a questão da imprensa, que ajudou bastante. E como é que fica agora essa situação? Porque todo mundo sabe que alguns canais de comunicação, grandes canais, eles ajudaram bastante. Uma delas foi uma que tem um chamadinho assim, plim, plim, né? Que ajudou bastante e colaborou bastante para ficar 24 horas falando que o Lula era um criminoso. E que agora eles vão ter que consertar, entendeu, o que eles falaram anteriormente. E o que a gente ultimamente anda vendo da imprensa no Brasil é que eles estão tirando o corpo fora e colocando o juiz Sérgio Moro, ou ex-juiz Sérgio Moro, na fogueira. Porque eles querem tirar o deles da reta e colocar o do Deltan Dallagnol, que, pasme, é o evangélico, né? E também o ex-juiz Sérgio Moro. Os autos do processo era tão vicioso ou viciado e eles tratavam de modo jocosa, né, ou jocoso, o que era escrito. A chegar a ponto de uma certa feita, em visita no sítio de Atibaia, o Januário Paludo, a procuradora Laura Tesler e o procurador Orlando Martello, em conversa entre eles, a procuradora Tesler chegou a dizer o seguinte, né, que ria e acrescentava que o sítio é mesmo do Lula. E tá assim, a primeira foto mostra uma garrafa de pinga 51, para você ver que não tinha seriedade no que eles faziam. E eles ainda acrescentavam e afirmavam que o sítio era do Lula porque tinha uma garrafa de 51 lá. Olha o absurdo. Infelizmente, a mídia colocou isso e o povo acreditou nessa história. Imagina, se todo mundo tinha uma garrafa de 50 é dono de um sítio. Não dá para levar a sério uma justiça dessa, né? Convenhamos. E quando se levantou a capivara do Sérgio Moro, e que não para só pela essa questão do processo do Lula, viu-se o seguinte, ele e a conja, ou a esposa dele, foram para os Estados Unidos fazer acordo com a CIA. É isso mesmo, para trocar informações, como é que faria para atrapalhar as eleições
e favoreceu o candidato principal do Moro, na época do STF, da mídia golpista, parte da igreja, né, que inclusive igreja católica e cristã, que tinha muito padre, muito pastor, bastante pastor a favor disso, e também dos golpistas de plantão no Congresso Nacional. E aí qual que era o acordo? O acordo era manchar de alguma forma e trocar informações. Só que acho que as coisas não deram muito certo nessa época. E isso aconteceu em julho de 2019, quando começou as vazações da Vaza Jato, né? Isso se deu por conta de um tal de Walter Delgado Neto, né? Que foi ele que interceptou, né, essas ligações e essas conversas da Vaza Jato na época. Que inclusive a Polícia Federal o prendeu, né, sob a acusação de ficar hackeando coisas do processo da Vaza Jato. E aí tinha um tal de um ex-chefe do FBI, tal de Carlos Roberto Costa, e que questionava uma ordem vinda lá de Washington. E por conta das espionagens que a CIA e o FBI faziam aqui no Brasil, em conluio com o Moro e com a Rosângela Moro, que era a mulher dele, a mando dos golpistas de plantão na época, o tal do Carlos Alberto Costa dizia o seguinte: pô, eu não tenho autoridade para fazer essas coisas, né, para ficar fazendo esse tipo de coisa aqui no Brasil. E alguém de lá de Washington disse o seguinte, a seguinte frase: porra, isso aí é Brasil. Né? Tipo assim, faz que não vai dar nada para nós, entendeu? Dizendo assim, isso é Brasil, vai e faz. Que mais para frente, inclusive, quando o atual presidente Facínora, né, por nome Jair Bolsonaro, o Messias, ganhou as eleições, o Moro virou ministro da Justiça. Só por isso, deveria ter uma investigação em cima, mas não fizeram. Porque, inclusive, existia um pré-acordo entre ele e o Jair Bolsonaro, o da facada fake, que a próxima vaga do STF seria do Moro. Moro, você quebrou a cara, porque o Jair Bolsonaro não te deu foi nada. Te deu foi uma banana. E, inclusive, largou ele na mão. Não tem ninguém dos bolsomínios defendendo o Sérgio Moro. Esse mundo é muito pequeno. Esse mundo não dá volta, ele capota. E só para lembrar que a Rede Globo, que foi também a mãe do golpe, né, que criou aquela barriga inchada, né, que tinha que caber muita gente ali, entendeu? E gerou o filho que está aí hoje, ela, inclusive hoje, nos jornais dela, nas matérias, ela está se isentando da culpa de ter tido o golpe aqui no Brasil. É uma vergonha essa mídia no Brasil. Mas como eu já disse também anteriormente, por que o Fachin tomou essa decisão nesse momento, se eles já sabiam que o juiz Sérgio Moro, ou ex-juiz Sérgio Moro, não era um juiz natural, ou que aquela vara de Curitiba não tinha competência para julgar, por que deixaram julgar? E por que também, são perguntas, né, que eu gostaria que vocês depois deixassem nos comentários aí, o que vocês acham. Ou por que essa hora do campeonato estão levando o Lula, inocentando. Isso a gente já sabia que ele era inocente. Eu sabia, muita gente já sabia que ele era inocente. Mas por que ele está fazendo isso agora? Aí tem algumas teses que estão rolando, né, de várias pessoas, estudiosos, cientistas políticos, comentaristas, enfim, sobre essa situação. Uma delas eu vou ler agora, que eu recebi, que é o seguinte: ao aceitar o habeas corpus de Lula, Fachin inocenta o Moro antes dele ser julgado pelos crimes de condenar o Lula sem provas. Por isso há muita água a rolar, até porque não foi o pleno STF que anulou o caso Lula. Apenas decidiu que quem decidiu
a turma da Lava Jato, do TRF4, não tinha legitimidade de fazê-lo, entendeu? Então, assim, no modo mais simples de dizer, eles estão livrando o Moro também, de certa forma, de tudo isso aí. Porque tem pessoas que perguntam assim para mim, por exemplo, mas o Moro, com essa situação, ele vai acabar sendo preso, ele e o Dallagnol. Não pense que isso vai acontecer, que não vai. Eles podem tomar como diz no jargão popular, uma carcada, né? Uma chamada de atenção, entendeu? Uma lavada, né? Uma entubada, mas preso eles não vão. Pode até pegar algum tipo de processo, mas não vão perder os cargos, os benefícios e tudo que eles recebem. Principalmente o Dallagnol, que está recebendo quase 70 mil por mês. Né? Enfim, então não vai acontecer nada com essa turma, nenhum deles do TRF4. Porque como o STF sabia de toda essa situação e deixou rolar frouxo, o Dallagnol também já deixou claro aí, assim, se isentando também da situação, dizendo, mas o STF também sabia. Né? Então tá um jogando pro outro. Então vai sair todo mundo inocente, tá certo? E todo mundo era culpado, menos o Lula, que sempre foi inocente. Entendeu o raciocínio? É isso aí. E dentro desse processo todo, Sérgio Moro está calado, Deltan já deu sua declaração, entre aspas, o Lula amanhã vai dar a declaração dele também, né? Vai dar uma coletiva para a imprensa, me parece que vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, né? E muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, né? Então a gente vai estar acompanhando de perto. E novamente eu peço que vocês deixem seus comentários aí. O que vocês acham que vai acontecer com tudo isso? Um forte abraço e até mais.